Boa noite, então. Nessa aula, nós vamos estar falando de operadores argumentativos, numa continuidade do que a gente falou da última aula acerca da discussão e da contestação. Dando tempo, eu começo a falar também, de repente dá tempo da gente falar sobre a questão dos brocardos jurídicos, que inclusive é uma das atividades que eu estou montando aqui para vocês fazerem. E lembrando a questão da prova, não sei se eu já falei com vocês ou se algum professor já avisou para vocês da previsão da prova para o dia 18. Deixa eu admitir, tá. E depois vocês dão uma olhadinha lá no EAD de vocês, que a primeira parte dessa aula já foi postada, que é uma revisão de crase. Então, eu pretendo, em todas as aulas, dividir em duas partes. Na primeira parte, a live, e na segunda, uma revisão da gramática, tá? Então, já está postado lá a regência verbal da semana passada, essa semana, crase, e semana que vem eu vou estar falando sobre colocação pronominal ou alguma coisa que tenha importância para a gente na área do direito. Creio que concordância verbal e nominal também, tá? Então, a intenção é que eu faça com vocês uma revisão geral dessa gramática até o final do semestre, porque uma vez gravado em vídeo, a qualquer momento vocês podem olhar, assistir, né? Então, fica mais fácil. Quem quer aprender aí a gramática, ter uma visão geral, uma vez que vocês vão ter isso em vídeo, é só vocês acessarem e poder assistir essas aulas. Bom, então, na última aula, nós falamos de contestação. Eu estou terminando o fórum aqui para poder postar para vocês. Deixa eu só confirmar os fóruns da terceira VA. Na segunda VA, foram os 3 fóruns que foram avaliados, né? Então, veja bem, para a terceira VA, vocês vão ter 2 fóruns, cada fórum valendo 15 pontos, tá? E a prova vai ficar valendo 70 pontos, isso na terceira VA. Então, os fóruns que eu começar a postar a partir de hoje vão ser avaliados para a terceira VA, vão ser 2 fóruns. Um deles eu já estou terminando de montar, que nós vamos relembrar o que eu falei na última aula acerca dos níveis de linguagem jurídica, são atividades, né, de uma maneira geral, e nós vamos estar fazendo alguns exercícios que eu já montei para vocês aqui sobre significação de palavras, e o outro fórum possivelmente vai ser acerca do filme, que a gente ainda está olhando a questão desse filme, tá? Mas se tiver tudo certo, eu passo para vocês. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos estar falando, então, dos operadores argumentativos. O que são os operadores argumentativos e para que eles servem? Os operadores argumentativos, eles são conhecidos pela gramática tradicional como conectivos. Na linguagem jurídica, ele recebe o nome de operador argumentativo. Ou seja, esses operadores conseguem, como o próprio nome já diz, na gramática de conectivos, linkar ideias, linkar enunciados. Então, como a gente está falando sobre, na última aula falamos da discussão, da importância de eu defender uma tese do início ao fim, no texto que eu estou desenvolvendo, aqui a gente vai trabalhar como construir essa tese e conseguir amarrar um texto no outro. Logicamente que o direito, ele trabalha com o argumento, né? Então, o direito, nós temos que ter a capacidade de raciocínio, de colocar esse raciocínio de uma maneira clara, objetiva, e o pressuposto é que esse raciocínio seja lógico, senão não tem como eu defender alguma coisa. E o objetivo desse argumento é o que eu acabei de falar, é a defesa de um ponto de vista. Por isso que nós falamos em tese. A todo momento nós estamos falando a tese do autor, a tese do réu, seria essa, seria aquela. Bom, a argumentatividade, ela está inscrita na própria língua. Então,
Quando a gente enuncia alguma coisa, na verdade, o propósito de eu enunciar alguma coisa é orientar o receptor ou o leitor para ele ter algum ato que leve à conclusão daquilo que eu enunciei. Então, a estrutura básica, lembrando que eu falei do requerimento, seja qual for tipo de texto que eu estiver usando no direito, seja petição inicial, contestação, impugnação, apelação, enfim, a estrutura básica, ela passa dos fatos, depois ela vem com o direito e depois ela vai com os pedidos. Lembrem-se disso. Por quê? Quando eu construo na minha mente dessa forma, fatos, direito, pedido, eu consigo desenvolver aí o que a gente chama de silogismo. Ou seja, eu estou trabalhando uma lógica para tentar produzir uma conclusão lógica que seja verdade para aquele momento ou para aquela tese que eu estou defendendo. E é exatamente isso que a gente está falando. Eu parto de um enunciado, que é os fatos, algo que eu estou contando tem o objetivo de trazer uma conclusão. Esse algo que eu conto, que é os fatos, ele tem um propósito de orientar quem vai receber, que vai ser o juiz, que vai ser o réu, ou o leitor dessa história aí, para que ele possa concluir. Por isso que a gente fala que o processo, quando ele é protocolizado, ele vai concluso. E lembrando que eu falei na última aula, questão, já que estamos falando de significados de palavras, no caso da linguagem jurídica, o termo protocolo é a ritualística, é o desenvolvimento do processo. E protocolizar é o termo jurídico adequado para registrar. Então, quando eu vou dar entrada com uma ação, eu vou protocolizar a petição inicial, né? Então, eu vou estar protocolizando, ou se eu for registrar qualquer peça, seja impugnação, contestação, eu estou protocolizando essas peças e não protocolando, porque o protocolo é o ato em si. E aí vem o dicionário que eu pedi para vocês terem, né? Jurídico, para mim, eu estou até com ele aqui na minha frente, é um dicionário que eu gosto particularmente, é o de Plácido e Silva. Então, cuidado com os dicionários jurídicos, porque às vezes você vai ter a mesma palavra que o conceito não vai estar dentro da nossa área do saber, que é uma área que usa uma linguagem específica que tem um significado próprio. Volto lá à questão do domicílio e residência, que são coisas diferentes para o direito. Volto lá que nascer convida para o direito, não é pleonasmo, ele tem um significado jurídico. Então, cuidado com os conceitos, né, que a gente está trabalhando e com os dicionários que a gente vai usar. Eu me lembro, eu tenho até hoje esse dicionário, inclusive ele está na minha frente. Aliás, todo professor de português tem uma coleção de dicionários na frente dele. Eu tenho uma série de dicionários aqui que está bem na minha frente, na minha estante. O Silveira Bueno, quando você abre lá aqueles dicionários menores, né, de escola de ensino médio, e vai ver o conceito do advogado, lá ele está escrito, advogado é aquele que é bacharel em direito. E, na verdade, o advogado é aquele que tirou a OAB, não é o bacharel em direito. Então, cuidado com a terminologia, cuidado de onde vocês estão tirando o significado dessas expressões, tá? Vou só terminar o meu raciocínio, depois eu pego o chat aqui para ver a pergunta. Então, veja bem, por isso que quando a gente protocoliza uma ação, esse processo ele vai concluso. Não sei se alguém trabalha em escrivania, ou trabalha em escritório, ou já acompanhou um processo, seja físico ou seja digital. Quando a gente protocoliza esse processo, ou ele vai concluso para a escrivania, ou ele vai concluso para o juiz despachar, enfim. Por que ele vai concluso? Porque o processo, a petição que eu apresentei é um enunciado, e esse enunciado requer uma conclusão. Portanto, tudo que eu falo, principalmente no direito, ele tem um peso de argumentatividade. Aquilo que eu estou falando, ele requer que quem recebe tenha um resultado, e esse resultado é a conclusão. Por exemplo, essa aula que eu estou dando, eu espero ter um resultado, que é o quê? O conhecimento de vocês. E esse resultado vai se dar por perguntas, por troca de ideias, pelos trabalhos que a gente está desenvolvendo, pela prova. Ou seja, a argumentatividade ela está inserida na própria língua.
tá? Quando a gente desenvolve uma fala que eu estou enunciando, eu tenho por trás dessa fala o argumento construído. E esse argumento, ele leva a esses atos de conclusão, né? E aí, para eu ter essa conclusão, coerência nessa conclusão, eu preciso desse encadeamento, desses enunciados na produção do texto argumentativo. Lembra lá que o direito trabalha com a sentença extra petita, ultra petita, né? Ou seja, se a sentença não for exatamente conforme aquilo que eu pedi, ela pode ser além do pedido e ela pode ser declarada nula, ela pode ser fora do pedido e ela pode ser declarada nula, e ela pode ser muito menos do que o pedido. Se ela for muito menos do que o pedido, eu teria até uma questão aí de embargos de declaração, né? Eu poderia embargar a sentença pedindo para o juiz sanar aquele problema aí. Então, veja bem, esse é um dos exemplos, né, que a gente tem no processo em si, para a gente entender a necessidade de encadeamento. Olha a importância, então, da tese que eu começo com a minha petição inicial e que eu tenho que mantê-la até o final. Por quê? Toda resposta que vem dessa tese é uma resposta encadeada naquilo que eu pedi. Veja bem, então, a importância de eu saber construir os pedidos, de eu conseguir sintetizar uma petição de 20 laudas em pedidos de 5 linhas, de maneira tal que as frases sintetizem tudo aquilo que eu expus, de maneira clara e objetiva, para que quem for receber aquele processo possa me dar uma resposta de acordo com o que eu pedi. Ou seja, o processo, o caminhar dele é um encadeamento de ritos e de documentos que a gente dá nome, que são gêneros textuais dentro da linguagem jurídica, que vai ser um despacho saneador, vai ser uma certidão de uma escrivania, vai ser uma certificação. Todos eles vão voltando ao texto, porque eles reportam a esse texto. E daí a necessidade da gente conhecer esses operadores argumentativos que ajudam muito a gente conseguir fazer link do que está sendo falado no texto e do que eu vou reproduzir. Bom, vou responder aqui, vou ver o que é o chat, aí eu já retorno aqui. Ah, tá. O nome do dicionário é De Plácido e Silva. Deixa eu ver se eu coloco aqui. De Plácido e Silva. Esse aqui é o dicionário jurídico, tá? Agora, um dicionário da língua portuguesa é o Hawais, tá? O dicionário jurídico é o De Plácido e Silva. Agora, o da língua portuguesa, para mim, o mais completo é o Hawais. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Não tem. Bom, então seria esses dois. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu fiz linguística Deixa eu ver aqui. Eu sou um pouquinho velha. Eu terminei meu curso de linguística em 2000, acho que foi antes de 2000, acho que foi em 1999. Faz muito tempo, então, que eu estudo português. Até hoje, na hora de eu escrever, e eu amo escrever, né? Então, eu tenho aqui uns textos que eu estou desenvolvendo, inclusive um deles, eu não esqueci, é o texto lá do coronavírus, né? Que, inclusive, a minha intenção é publicar num livro, não é nem uma parte dele, vai ser artigo que eu vou estar depois indicando quem foram os alunos, e a outra parte eu vou desenvolver com outros colegas para publicar um livro sobre vários temas, entre eles o coronavírus. Mas até hoje, na hora de eu escrever como advogada, então, a gente escreve demais, a gente lê muito e escreve demais, né? Até hoje eu vou para o dicionário, eu fico assim, encabulado, como que uma pessoa consegue escrever e não vai no dicionário consultar o que ele está falando. Então, cuidado com isso, toda vez que você for escrever, leia e releia o que você colocou, porque às vezes a gente vê que colocou coisas ali que não precisava, poderia ter tirado, e principalmente sentido das palavras, significado das palavras, né? É necessário o uso do dicionário. Eu acho assim,
Importantíssimo, tá? Bom, então vamos lá. O que seriam esses operadores argumentativos? Seriam, então, expressões que ajudam a gente juntar a ideia, os enunciados, para que ele fique com clareza e coesão. Nós temos os conectivos, né? Que são aí as conjunções. E aí, lembrando das orações coordenadas e subordinadas. Vou falar, a grosso modo, quais conjunções a gente teria nas orações coordenadas? Conjunções aditivas dão ideia de quê? Adição e também, ainda assim, uma conjunção aditiva que nós gostamos muito de usar no direito, outro sim, né? Conjunções adversativas, das coordenadas adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Então, vou dar uma frase ali de um conector aditivo, de uma coordenada aditiva. Comprei um lápis e uma caneta. Bom, por que o E aí é uma conjunção? Porque eu tive uma elipse, né? Comprei um lápis e comprei uma caneta. Eu omiti o termo comprar. Então, esse E seria um conector aí entre comprar o lápis e comprar a caneta. Por exemplo, outro exemplo. Gosto de ler, mas prefiro escrever. Aí eu teria aí uma adversativa com mas, né? Uma conclusiva. Vim, vi e venci. Então, vim, vi e, concluindo, venci. Então, o E, a gente não decora que uma conjunção é só aditiva. Não existe isso. Depende do contexto, essa conjunção pode ter uma ideia de adição, adversidade, conclusão, explicação e alternação, né? Que seriam as orações coordenadas. Mas, se vocês tiverem interesse, depois eu posso estar fazendo uma videoaula também revisando as orações, tá? Coordenadas e subordinadas. Eu só preciso que me manda no EAD, porque por enquanto eu vou gravar as aulas eu acho mais importante para o nosso contexto do direito, uma revisão de concordância verbal nominal, colocação pronominal, tá? Mas se vocês quiserem dessas de orações, vocês me falam. Enfim, o que são os conectivos? Os conectivos nada mais são do que as conjunções, que são aquelas usadas para dar a ideia de coordenação. E nessa ideia de coordenação das orações, elas podem ter uma ideia de adição, de contrariedade, que é a diversidade, alternatividade, explicatividade ou conclusão. Ou então elas podem dar uma ideia de subordinação. E aí nós temos as conjunções das orações substantivas, que é muito comum, que nós temos as conjunções das adjetivas, que também usa-se muito o que, e das adverbiais, que conforme a oração subordinada adverbial, esse conector vai mudar. Por exemplo, o próprio conforme que eu acabei de falar, como, ainda assim, e assim por diante, que seriam as adverbiais de tempo, de lugar e assim por diante. Portanto, os advérbios também compõem esses operadores argumentativos. Por exemplo, ainda, quase, pouco. Os denotadores de inclusão também ajudam a juntar as frases, ou seja, eles dão uma ideia de inclusão, até, mesmo, também, inclusive. Nós temos os detonadores de exclusão, que seria só, somente, apenas, se não. Os de retificação, que estão corrigindo, seria, por exemplo, aliás, ou melhor, isto é. Portanto, eu teria aí 5 operadores argumentativos, que seriam os conectivos, os advérbios, os denotadores de inclusão, de exclusão e de retificação, que são usados na linguagem jurídica para ajudar nesses textos argumentativos. Bom, já que a gente está falando da nossa capacidade, que a ideia é eu pegar esse enunciado, o propósito do enunciado é ele levar uma conclusão, e essa conclusão ela tem que ter um encadeamento na produção do texto, e a conclusão ela tem que ser simples e objetiva. A minha capacidade de
sintetizar o que eu queria, nós vamos estar falando aqui da importância de eu compreender os brocardos jurídicos. Bom, o que seriam os brocardos jurídicos, que inclusive é uma das atividades que eu vou estar postando para vocês. Os brocardos são chamados de máximas ou axiomas, né? Nós conhecemos aí como provérbio, no caso da linguajar corriqueiro, provérbio popular, do tipo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E no direito, nós temos alguns brocardos específicos e que são ditos em latim, porque seria a origem, né, da nossa língua, e daí também seria a origem também do direito que a gente tem como referência no Ocidente. Vou dar um exemplo de um brocado jurídico. Nulo crime sine prévia legem, ou seja, nulo crime sem prévia cominação legal. Qual a importância do brocardo jurídico para o direito? Eu conhecer essa máxima jurídica. Qual a importância de eu conhecer água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É uma frase tão pequena, tão simples, mas é uma frase que passou a ser reconhecida como uma verdade consolidada socialmente e que ultrapassa tempo e espaço. Então, quando eu falo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu estou resumindo o quê? O sentido da insistência que a pessoa acaba conseguindo aquilo que ele quer. Resumidamente é isso. Quando eu digo nulo crime sine prévia legem, que é nulo o crime sem prévia cominação legal, eu tenho a conclusão de que não é crime aquilo que não for cominado em lei. Ou seja, o fato que é típico e antijurídico é crime. Se ele não estiver tipificado, ele não seria crime. Ah, professora, mas isso aí todo mundo sabe. Ótimo, mas nem todos da área do direito, especialmente do penal, sabe disso. Por exemplo, eu não sou penalista, mas eu conhecer um brocardo jurídico do direito penal me dá a possibilidade de eu ter uma dimensão ou de uma visão global de como esse direito funciona. E isso pode me ajudar na minha área. O penal pode contribuir, às vezes, numa defesa que eu estou fazendo na área civil, e eu conhecer, né, pelo menos a estrutura do penal, o que é possível através de brocardos jurídicos, me facilita muito. E, infelizmente, eu não sei o que aconteceu no direito, é que esses brocardos jurídicos parecem estar perdendo valor, o que eu acho lamentável, porque são máximas que, resumidamente, elas são um pensamento sintetizado em uma única sentença que expressa uma conclusão reconhecida. Então, é uma capacidade, numa máxima dessa, eu tenho um resumo de toda uma estrutura, de um pressuposto do direito, o que facilita o raciocínio jurídico. Então, assim, a gente conhecer alguns brocardos jurídicos é de suma importância para poder aplicar o direito, né? Eu até falo que seriam dois pesos da balança. Para eu ser uma boa conhecedora do direito, não o ideal, né, mas pelo menos o melhor possível, aliás, o mínimo que um operador do direito deve conhecer para ele ser um bom operador é a norma constitucional. Então, eu creio que tem que ter lido toda a Constituição Federal, não só ler a lei seca, mas estudar uma Constituição comentada e conhecer os brocardos jurídicos, o máximo que for possível, porque por meio deles você tem uma visão do direito de uma forma geral, né? Então, por exemplo, vou trazer para mim que sou civilista e sou advogada trabalhista. Tanto no civil como no trabalhista, a gente tem crimes, né? Que são as ações ex delito, né? Por exemplo, a injúria, a difamação, o próprio homicídio é previsto lá por volta do artigo 952, questão da responsabilidade, né, no caso de homicídio. Então, assim, o crime, ele repercute na esfera civil. Então, a gente tem que conhecer o direito de uma maneira geral, porque ele vai repercutir. Outra situação, questões empresariais. O direito empresarial, ele está no Código Civil, né?
ali a partir do artigo 966 do Código Civil. Então, eu conhecer também alguns brocados da área empresarial me ajuda a entender naquilo que eu estiver aplicando dentro da minha área de atuação e assim por diante. Bom, então eu vou estar trabalhando para vocês esse brocado, porque ele consegue desenvolver na gente essa capacidade de síntese. Porque, na verdade, esse brocardo, repetindo, na verdade, eles seriam pensamentos sintetizados em uma única sentença que vai expressar uma conclusão que é reconhecida como verdade consolidada, né? Frases do tipo, que eu já citei várias na sala de aula, para vocês compreenderem a questão da hermenêutica na argumentação jurídica, o que não está nos autos não está no mundo jurídico, deve os fatos que eu te dou o direito, observância do due process of law, que é o devido processo legal, e assim por diante. Então, assim, são frases que são oriundas de brocardos jurídicos e que nos ajudam a compreender a dinâmica aí de como que a coisa funciona no caso do direito. E nos dá essa capacidade de sintetizar as ideias, né? Bom, terminando essa questão do brocardo jurídico, nós vamos voltar lá à questão do significado. Para eu compreender e ter essa capacidade de síntese, né, na hora de eu conseguir fazer uma conclusão, uma boa conclusão na minha petição, seja qual a natureza ela for esse texto que eu estiver fazendo, eu preciso conhecer o significado das palavras, né? E dentro dos significados que a gente já trabalhou, quando eu falo de significado, eu falo de léxico, né? Eu tenho aí que conhecer o dicionário mesmo, né? Principalmente na área do direito. E daí merece a gente revisar a questão da significação das palavras quanto às palavras conhecidas como homônimas. Eu não sei se vocês se lembram disso. Homônimas são palavras que são iguais ou na escrita ou no som, né? Quando as palavras são iguais só no som, essas homônimas são chamadas de imperfeitas e elas são chamadas de homônimas homófonas, porque elas são iguais só no som. Portanto, a escrita vai ser diferente. Vamos pegar algumas palavras específicas do direito e que eu vejo muito, principalmente no desenvolvimento do texto, as pessoas escrevendo a palavra errada, né, de forma errada, porque não conhece a raiz da palavra, o seu significado. Cela, prisão, com cela, com S. A cela, prisão, todo mundo já sabe onde o indivíduo fica preso, né? Da cela do cavalo. Nós temos aí o censo com C, que são dados estatísticos, a gente usa muito no direito, é diferente do censo com S, que tem a ver com discernimento. Então, a pessoa não teve senso ao falar mal do fulano. Esse senso aí seria com S e não com C, porque o senso com C seria de censitário, seria de estatística, igual do IBGE. Nós temos aí o clássico, né? Seção com 2 S, ou seja, escreve-se C-E-S-S-A-O-T-I-L, seção, que seria, na verdade, do verbo ceder. Ele vem do verbo ceder, então eu estou fazendo uma seção do meu livro a você, aí ele seria com C-E-S-S-A-O-T-I-L. É diferente do seção com C cedilha, S-E, C cedilha, A-O-T-I-L, que seria departamento. A seção de livros da loja fechou. E é diferente do seção com 2 S, que é a seção de cinema, reunião, S-E-S-S-A-O-T-I-L. Bom, nós temos aí o caçar, eu falei a questão da nulidade da sentença, ou vou caçar a sentença do juiz. Esse caçar seria com 2 S, ele é diferente do caçar C cedilha, do caçador. Uma que a gente usa muito, não sei se estão estudando aí, execução, processo de execução. Nós temos no processo de execução um instituto chamado remissão, que é com C cedilha. Ele é diferente do remissão com 2 S, que você estudar em direito às obrigações.
A remissão com 2 S, direito das obrigações, é o perdão que eu dou de dívida. A remissão com C cedilha é o resgate da dívida. Quando eu vou resgatando essa dívida e pagando em partes, eu estou remindo a dívida, mas seria do remissão com C cedilha. Bom, esses seriam aí casos de homófonas, né, que teriam o mesmo som. Nós temos também as homógrafas, que têm a mesma escrita, mas agora o som vai ficar diferente, mas escreve da mesma forma. Por exemplo, o tropeço de eu tropeço. E aí eu vou dar uma dica preciosa. Como é que eu sei que uma palavra é substantivo e não é verbo? Toda vez que você usar artigo antes da palavra, você a substantivou. Tá? Então, quando eu falo o porquê da vida, esse porquê é junto com acento e ele é substantivo, pelo simples fato de eu colocar o antes dele. Então, eu posso substantivar qualquer palavra. O que seria substantivar? Pegar uma palavra de uma classe gramatical qualquer, de qualquer das classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo e assim por diante, e colocando um artigo antes dele, ele se torna um substantivo. Por exemplo, o amar é verbo, né? Quando eu coloco o amar, é essencial à vida. Esse amar se tornou substantivo por causa do o. Então, tropeço é o tropeço, substantivo, é diferente de tropeço. Eu tropeço, verbo que eu comecei a conjugar aí com a pessoa. O retorno, substantivo, eu retorno do verbo. Esse O que a gente fala aberto, ele é chamado metafônico, né? No caso do plural, por exemplo, o plural de ovo não é ovos, é ovos. Então, é o O aberto. Então, a escrita é a mesma, mas o som muda. Por isso que ela é chamada de homógrafa. Olha o tanto que a nossa língua é difícil. Né? Você explicar para um estrangeiro que colher e colher escreve da mesma forma, mas o som é diferente, é complicado para ele aprender. Bom, e para piorar a situação, não bastasse as homófonas, que eu tenho a mesma escrita, mas aliás, eu tenho o mesmo som, mas a escrita muda, então tem como identificar de alguma forma. Ou a homógrafa, que eu tenho a mesma escrita, mas o som muda, mas da mesma forma eu tenho como identificar, nem que seja pelo som, a diferença entre elas. Nas homônimas perfeitas, aí lascou. Aí eu tenho o mesmo som, a mesma escrita, e você só identifica no contexto. Por exemplo, eu fui feliz quando fui para Jataí. Esse eu fui feliz, esse fui é do verbo ser. Quando eu fui para Jataí, é do verbo ir. Quem casa, quer casa. Quem casa, do verbo casar, quer casa, substantivo. Então, é a mesma palavra, mesmo som, e que você aí não consegue distinguir, porque elas são perfeitas. O rio, né, do verbo, e tem gente que não conjuga, eu não sei porquê, o verbo rir é um verbo regular, e no presente do indicativo você conjuga. Normal, eu rio, tu ris, ele ri, nós rimos, vós rieis e eles riem. E a pessoa, para não conjugar, coloca eu sorrio, tô rindo e vou rir. Mas nunca fala eu rio. Mas é eu rio. E escreve e pronuncia da mesma forma do rio, que é o substantivo também. E assim a gente tem outros casos aí. Vamos lá para parônimos. Parônimos são palavras parecidas, elas não são idênticas. Pessoal, eu fui avisada que eu tenho 5 minutos. Então, se cair a aula, aí a gente retoma depois numa videoaula, alguma coisa assim, tá? Parônimos são palavras parecidas. E aí eu vou já falar uma que é um problema, que eu escuto direto. Eu não sei porque o pessoal tem dificuldade com a palavra perda e perca. Perda e perca são coisas diferentes. Quando eu falo a perda do tempo, é prejudicial à parte. Então, aí não é a perca do tempo, é a perda. Então, substantivo é perda. Perca já é o verbo conjugado. Que eu perca, que tu percas, que ele perca, que nós percamos, que vós percais, que eles percam.
seria do verbo perder, né? Perca seria a conjugação do subjuntivo do verbo perder. Então, a perda é diferente de perca. Parece, mas não é, por isso que é parônimo. Um é substantivo, outro é verbo. Deferimento, que é a concessão. Diferimento, que é o adiamento. Discriminar, que é tirar a culpa. Discriminar, que é tirar a culpa. Discriminar, que é distinguir. Flagrante, que é aquilo que é evidente. Fragrante, que é aquilo que é perfumado. Infligir, que é aplicar uma pena. Infringir, que seria desobedecer. O guarda infligiu uma multa ao motorista que infringiu as leis de trânsito, por exemplo. Mandato, que seria um instrumento da procuração, né, que é uma representação, ele é sinônimo de representação, é diferente de mandado, que é uma ordem. Também ouço muito as pessoas fazerem confusão com essas duas expressões. Bom, e terminando aqui essa parte, é importante a gente lembrar também as funções da linguagem dentro do texto jurídico. Nós temos basicamente 6 funções da linguagem. A linguagem referencial ou denotativa, vou resumir basicamente, ela é presente no texto dissertativo, é uma linguagem das ciências, ela tem a visão de informar. Então, eu posso dizer que na petição inicial, quando eu coloco lá do direito, ali eu tenho uma linguagem eminentemente denotativa, porque eu estou informando o direito que o meu cliente teria dentro daquela tese de defesa que eu estou fazendo para ele. A linguagem emotiva, ela é subjetiva, ela é centrada no emissor, então ela se utiliza de uma estética poética, né? Ou de frases no sentido figurado. Ela usa muito de sentido figurado. Eu tenho algumas sentenças que eu quero passar para vocês também, que mostram bem essa linguagem emotiva, porque a gente pensa assim, gente, a sentença necessariamente ela é uma linguagem referencial. Sim, mas ela também trabalha com a emoção quando o juiz resolve inovar e faz sentença na forma de poema, tá? Então, veja bem, no mesmo texto, eu posso identificar vários níveis, várias funções de linguagem. Elas não são separadas. Então, eu posso ter, por exemplo, se eu tenho uma sentença do juiz, que ela está informando, logicamente, o direito da parte, ela é uma sentença que tem um nível de linguagem denotativo. Mas se ele faz na forma de uma poesia, eu tenho ali uma função poética, que é a estrutura, finalidade estética, e eu tenho também uma emotiva, porque o levou a transformar aquilo ali na forma de poesia. A apelativa ou conativa é aquela que eu quero convencer. Nós usamos muito de apelativa e conativa na persuasão, principalmente nas defesas orais, né? Naquele momento que você está defendendo a parte ali, se utiliza muito. Eu vejo muito isso nas defesas orais de tribunais, ou no próprio tribunal do júri. E a função fática é aquela que eu me utilizo de um canal, como eu estou fazendo aqui. A minha função está sendo fática, porque eu estou usando o suporte físico aqui, que é esse trem aqui, para poder falar com vocês. A metalinguística eu também estou usando dela, que é quando eu estou explicando a própria língua. Então, veja bem, esta aula que eu estou dando se utilizou basicamente de uma função referencial, de uma função conativa, porque eu quero convencer vocês de alguns argumentos, da fática, que é através desse zoom, e da metalinguística. Enfim,